Olá, alunos, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é sobre a cadeia alimentar. As espécies que vivem em um mesmo ambiente estão ligadas entre si, como elos de uma grande corrente. O motivo que as une é o alimento. Uns servem de alimentos aos outros, transferindo-lhes a matéria que forma os seus corpos e a energia que acumulam para realizar as suas funções vitais. Chamamos isso de cadeia alimentar. Alguns se diferenciam por serem cadeias alimentares terrestres e outras aquáticas. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Como é a estrutura da cadeia alimentar? A cadeia alimentar é a sequência linear de alimentação, desde os produtores até os diversos tipos de consumidores. Os seres vivos de uma cadeia alimentar podem ser classificados em 3 níveis básicos, denomináveis de níveis tróficos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Nessa imagem, vocês estão vendo, então, o vegetal, que é o produtor, o grilo, que é o consumidor 1, o sapo, que é o consumidor 2, a cobra, o consumidor 3, o gavião, o consumidor 4, o urubu, que é o consumidor 5, e quando o urubu morre, entra, então, nessa cadeia alimentar o decompositor. Para entender todo esse esquema da cadeia alimentar, vamos começar pelos produtores, então. Organismos produtores correspondem ao primeiro nível trófico em qualquer cadeia alimentar analisada. Nele se encontram os seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Chamamos de autótrofos. É importante destacar que nesse grupo são encontrados organismos fotossintetizantes, que é o processo de converter o dióxido de carbono e água em glicose através da energia da luz. E também o quimiosintetizantes. É um processo no qual ocorre produção de matéria orgânica a partir de gás carbônico, água e outras substâncias inorgânicas, sem utilização de energia luminosa. Como exemplo de organismos produtores, podemos citar as plantas, as algas e algumas bactérias. Consumidores, organismos incapazes de produzir seu próprio alimento. Esses chamamos de heterótrofos. Os consumidores são classificados como primários quando se alimentam dos produtores, de secundários quando se alimentam dos primários, de terciários quando se alimentam dos secundários e assim sucessivamente. É importante salientar que não existem cadeias com muitos níveis tróficos, pois a cada nível perde-se energia e matéria. Em relação aos decompositores, englobam organismos que fazem a decomposição, processo essencial para a reciclagem da matéria orgânica. Nesse processo, os nutrientes tornam-se disponíveis novamente no ambiente. Os decompositores atuam em todos os organismos após sua morte e, por isso, normalmente não são representados em esquemas de cadeia alimentares. Temos também a teia alimentar, que são mais de uma cadeia alimentar relacionadas ou ligadas umas às outras. Mas é assunto para uma outra aula. Espero que todos estejam bem, que tenham aprendido bastante esse conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato e até a nossa próxima videoaula. Até mais!